Avançamos para a conversa com os nossos convidados de hoje. São eles Agostinho Marques, pneumologista, e também Sara Cerdas, eurodeputada do PS e médica. Começo por si, Sara. De que maneira é que pode ser feita esta discussão na Europa? Quais são os entraves à vacinação que surgem na Europa? 150 milhões, de facto, é muita gente. Muito boa tarde. Sim, é muita gente, 150 milhões, é cerca de 1/3 da população. Isto, ao tornarmos esta discussão, uma discussão que pode ser tida, mas não creio que seja o caminho a seguir. Sei que advém de uma grande frustração, porque a União Europeia teve uma situação inédita na aquisição conjunta de vacinas para que estas chegassem de forma equitativa e, ao mesmo tempo, aos 450 milhões de cidadãos. Caso contrário, cada país ia de forma individual ao mercado com o seu poder negocial, obviamente de forma diferente. Seria diferente a Alemanha ir ao mercado do que Malta, do que Portugal, do que outros países com menos poder. Isto foi um grande ganho da União Europeia e atualmente o que se vê é uma grande frustração, porque nós temos uma União Europeia de 27 Estados-membros em que a percentagem de cobertura vacinal varia de 23% a 91% de cobertura total de vacinação para a população adulta. E isto são margens muito díspares e que precisa de uma discussão aprofundada. Aqui a solução passa por duas vias antes de implementarmos a vacinação obrigatória, que são as campanhas de vacinação dirigidas e também uma grande campanha de desinformação que temos vindo a realizar desde o início da pandemia, mas agora precisamos de dirigi-la mais contra todos aqueles que têm uma hesitação em vacinar, porque claramente a mensagem científica não está a passar. E falha porquê, Sara? Consegue perceber? Nós sabemos que, por exemplo, em Portugal não temos esse problema, porque temos. Mas também temos outra tradição, não é? Já antes da pandemia já tínhamos outra tradição. Temos uma memória coletiva enquanto sociedade do que é padecer de doenças evitáveis por vacinação. Isto não acontece noutros países e é importante perceber e transmitir quais são os riscos e benefícios de ser vacinado contra a Covid-19 e esclarecer muito bem que a vacina é uma ferramenta que faz com que evitemos a doença grave, evitemos internamentos e que evitemos, acima de tudo, a morte. Nós, através da vacinação, já conseguimos reduzir em 500 mil de mortes na União Europeia. E isto é um grande ganho e que tem que ser transmitido às pessoas. Obviamente é uma medida de saúde pública, uma medida populacional, mas agora temos que partir para campanhas mais dirigidas a diferentes faixas etárias e também a diferentes grupos populacionais. Já voltamos a falar, começo a conversa com Agostinho Marques. A respeito da vacinação obrigatória da discussão em Portugal, faz sentido sequer falar disso? Não, boa tarde. Não, acho que não faz. Boa tarde, como está? Na Europa faz sentido discutir, sobretudo porque há discrepâncias enormes de país para país e, portanto, é um assunto que é preciso discutir. Mas estas tentativas de, aqui além, em vários países, tornar obrigatório, refletem o desespero dos países, das autoridades, em conseguir a vacinação, porque hoje existe a consciência claríssima de que a solução para proteger o serviço de saúde e as pessoas da morte e das doenças graves é a vacina. Há muitas outras medidas, mas é a vacina que é fundamental. E compreende-se que países que não conseguiram, por uma razão ou outra, vacinar, se vejam tentados a caminhar por aí. Agora, acontece que Portugal tem um programa vacinal de mais de 50 anos, de muito sucesso desde o início, começou mesmo antes da democracia e mesmo assim nunca recorreu à obrigatoriedade. Nós aqui conseguimos transmitir às pessoas confiança, é um dado adquirido. E as crianças hoje todas se vacinam regularmente, praticamente todas. É um sucesso enorme. E verificou-se este ano com a Covid que se replicou o mesmo fenómeno. Não é só nas crianças, afinal. As pessoas aderiram outra vez maciçamente e portanto, torna-se desnecessário considerar a obrigatoriedade. Mas a obrigatoriedade em si mesma é perversa. Falar de obrigatoriedade às pessoas, particularmente em Portugal, é criar uma atitude de rejeição daquilo que se está a propor. As pessoas têm que ser respeitadas. E depois deste período de sucesso, ainda é ofender as pessoas. De maneira que, no caso português,
Não se deve de todo pensar em tornar obrigatória a vacina. Sara, em relação à Europa, dizer às pessoas que não entram num determinado sítio se não tiveram um certificado de vacinação é a mesma coisa que proibir, não é? É, de certa forma, um reforço para estimular as pessoas a serem vacinadas. Sabemos que em certos países, em certos Estados-membros, irá ser, como a Alemanha, irá ser proibida a entrada a quem não esteja vacinado a serviços não essenciais. Obviamente é um reforço, é uma medida já mais de força, de certa forma, e mascarada de obrigatoriedade, mas nós aqui, e o que eu tento apelar, juntamente aos meus colegas no Parlamento Europeu, é que temos que investir a 100% nas campanhas contra a desinformação, porque se um terço dos nossos concidadãos europeus não estão a ser vacinados é porque a mensagem de que a vacina é segura, é eficaz, não está a ser transmitida. O que é que a vacina faz? O que é que evita? Sabemos que infelizmente a vacina não reduz a infecção e para atingirmos a imunidade de grupo precisamos de maior cobertura vacinal, mas sabemos que do ponto de vista individual tem um ganho muito importante na redução e ao evitar a doença grave e em evitar os internamentos e a morte. Volto a Agostinho Marques por causa da questão que nós estávamos aqui a falar durante estes dias de quem não é vacinado e de quem opta por não ser vacinado. A argumentação de não existe informação suficiente que me garanta a segurança, neste momento não fará sentido, estão milhões de pessoas vacinadas. A questão da informação de que falava a Sara já é mais clara, já há alguma evidência. Não é verdade, sabe? É claríssimo. Há mais de 7, 8 mil milhões de pessoas inoculadas no mundo e, portanto, para peritos, para cientistas, para pessoas mais instruídas, não há nenhuma dúvida sobre a segurança. O problema é levar essa mensagem até às pessoas que não veem, por exemplo, programas Prime como este. Compreende? E que não têm instrução suficiente. Não querem ouvir. Exatamente, portanto, está muito longe de se conseguir levar às pessoas esta segurança. Aqui em Portugal o sucesso nem é por aí que vai, é porque se habituaram a respeitar o conselho das pessoas em quem confiam. E no caso concreto da Covid, isso foi muito bem feito até pela personalidade que encarnou essa mensagem. Mas não significa necessariamente que estejam convencidos. Depois também há uma percepção adicional. Tradicionalmente, na vacinação da gripe, que é recomendada também ao pessoal de saúde, o pessoal de saúde vacina-se ou vacinava-se pouco, porque eram em grande parte relativamente jovens e não tinham a noção de que a doença e a gravidade da doença se lhes dissesse respeito. É o que acontece hoje aos jovens em relação à Covid. Aqui conseguiu-se suplantar tudo isso, mas foi verdadeiramente excepcional e, em grande medida, inesperado. Nomeadamente, a vacinação dos adolescentes foi, para mim, ou as pessoas de mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos, perfeitamente inesperado. Mas foi uma conquista por exemplo. Mas há muito mais informação a veicular. E também com aquela cenoura que podem entrar em mais sítios, não é? Também ajuda. Bom, isso é. Bom, aqui há uma forma de obrigação camuflada. Exato. Mesmo nas vacinações em Portugal, a difteria e o tétano, que não são obrigatórias, mas é obrigatório para algumas coisas, nomeadamente a nível escolar. Mas isso é muito diferente, apesar de tudo, de pegar numa pessoa e inoculá-la com uma injeção. Ou, num caso, a discussão que se punha muito na minha área de especialidade era com a tuberculose do passado, que se entendia que as pessoas que não se tratavam deviam coercivamente obrigar-se a tratar. Nunca se optou por isso e resolvemos muito bem os problemas, apesar de tudo. Não devemos cair na tentação. Olhe, a nossa liberdade é a conquista maior que o Ocidente inventou. E nós não devemos ceder minimamente, senão perante questões absolutamente excepcionais. E esta em Portugal não é. E devemos respeitá-la também em nome do bem comum. Sara Cerdas, nós temos falado, a propósito da nova variante, da desigualdade na distribuição de vacinas. Nós estamos aqui numa Europa folgada, com doses de reforço disponíveis, enquanto há a nova variante a vir da África Austral. A Comissão Europeia, a União Europeia, os Estados-membros estão disponíveis para esta discussão.
também a ponderar seriamente a distribuição das vacinas, obviamente a Covax, mas esta é uma emergência também. Sim, esta é uma grande discussão que temos tido no Parlamento Europeu, porque vários de nós já temos vindo a apelar para o levantamento temporário das patentes para que haja maior produção e também que haja também um reforço da cadeia de distribuição das vacinas. É inaceitável que a África tenha uma cobertura vacinal completa de 7%. Quando comparado com países, por exemplo, com a região da União Europeia, em que está entre os 60% e 70%. Isto não é admissível porque até estarmos todos protegidos, ninguém estará protegido. E esta distribuição de vacinas é a nossa principal preocupação e uma das principais discussões que temos levado no Parlamento Europeu com as instituições europeias e fazendo pressão junto da Comissão Europeia para que haja mais solidariedade, maior doação de vacinas ao mecanismo COVAX e para que os Estados-membros que tenham vacinas em excesso as doem e também que cheguem a todos os cantos do globo. Isto é fundamental, caso contrário, hoje estamos a falar de Omicron, daqui a 1 mês, 2 meses estamos a falar da próxima letra do alfabeto grego. E é algo que irá ser um contínuo e as vacinas têm de chegar a todas as regiões do globo. Sabemos que está a existir um esforço, mas este esforço tem que ser incrementado. Exatamente, porque a pandemia é global, como o próprio nome indica. Agostinho Marques, em relação ao que disse Graça Freitas na entrevista ontem à RTP, que previa 8 mil casos até ao Natal, como é que acha que vai ser até ao Natal, não, até ao final do ano? Como é que acha que vai ser o período das festas? Bom, essa previsão está certa, de acordo com o fator nesta altura de disseminação da doença, já não é tão alto como foi antes, mas continua alto e, portanto, os números vão aumentar naturalmente para além dos valores atuais. É preciso absolutamente este ano encarar as festas de uma maneira frontal, realista e séria. É absolutamente necessário. E é sobretudo imperdoável que se cometam outra vez os erros depois da experiência do ano passado. Não pode ser um período de agravamento. Estas restrições à aviação que está a ser posta por causa da estirpe africana estão a colaborar nesse sentido, porque vai limitar bastante a mobilidade de imigrantes, que é uma pena naturalmente não poderem vir para a família, mas de alguma maneira vai ajudar-nos a resolver um pouco desse problema. Mas é preciso uma fortíssima campanha de sensibilização nas pessoas, no sentido de lhes pedir para não repetirem as festas em família nas dimensões do ano passado. É imperdoável, naturalmente. Mas permita-me diga. Um comentário sobre a África. Sim. Posso também dizer-lhe isto à senhora deputada, que sabe muito bem. É de facto preciso, é vital que cheguem as vacinas em África, mas cheguem aos braços dos doentes, das pessoas. Não é chegar aos governos africanos. A África do Sul é um país que tem vacinas, mas não tem vacinados, porque há questões culturais que tornam dificílimo vacinar aquela população. E fora da África do Sul, na África Austral pobre, não há os enfermeiros que o vice-almirante tinha em Portugal. Não há logística organizada. Portanto, o problema é muito mais complexo do que simplesmente conseguir dinheiro para vacinas e colocá-las em África. Permita-me também que lhe faça um comentário às patentes. Eu assusto-me quando se fala de patentes, porque nesta altura está-nos a fazer falta uma nova geração de vacinas. E para isso é preciso que as companhias capazes de inovação deem o passo necessário. E se lhes retiram naturalmente as patentes, não estou a ver quem é que vai dar esse salto qualitativo de que precisamos todos. Estes assuntos têm que ser tratados todos com pinças, esvaziados de questões ideológicas e com muito realismo, creio eu. Sara, não sei se quer fazer um comentário. Eu concordo que estas questões têm de ser tratadas e discutidas com muita sensibilidade e daí, em relação à África, ter dito que temos que melhorar a cadeia de distribuição, ou seja, não apenas a produção, mas a distribuição e chegar efetivamente aos braços dos cidadãos. Em relação ao levantamento das patentes, é apenas um mecanismo e é temporário. Não podemos, obviamente, retirar o processo de inovação
a esta indústria, porque é importante, e nós temos, e dou agora o exemplo, temos a palavra do CEO, por exemplo, da Pfizer, que em 100 dias conseguirá ter uma nova vacina efetiva contra as novas variantes, ou seja, isto são questões importantes, mas também não nos podemos esquecer que o financiamento, grande parte do financiamento foi público. Doutora Agostinho Marques, doutora Sara Cerdas, que é também eurodeputada do PS, muito obrigada pela vossa participação neste jornal.